Você já imaginou uma conferência mundial sobre o clima? Palco de líderes, autoridades e diplomatas, virar cenário de confronto, feridos e gritos? Pois foi exatamente isso que aconteceu no segundo dia da COP30, em Belém. Um evento que deveria simbolizar paz e cooperação internacional terminou em confusão, empurra-empurra e até bloqueio de saída na chamada Blue Zone, o coração das negociações. Mas o que provocou tudo isso? Ninguém esperava. O incidente aconteceu logo depois da entrevista coletiva que encerrava o segundo dia de reuniões. Por volta das 7 da noite, um grupo com dezenas de pessoas simplesmente rompeu o bloqueio e tentou invadir a área restrita da conferência. A Blue Zone é onde acontecem os acordos oficiais, e ninguém entra ali sem credencial. Só que, dessa vez, a barreira da segurança não resistiu por muito tempo. Os manifestantes passaram pelos portões e avançaram em direção ao pavilhão principal. Resultado: confronto direto com seguranças e 4 pessoas feridas. A ONU, que comanda toda a estrutura da conferência, confirmou o caos e afirmou que seguiu todos os protocolos de segurança. Mas nos bastidores, a história é outra. Fontes ouvidas por jornalistas afirmam que o número de seguranças no local era insuficiente e que o sistema de controle de acesso falhou. Um erro que, em um evento desse porte, pode custar caro à imagem do Brasil. Afinal, é a primeira vez que o país recebe uma COP dessa magnitude. E aí entra o ponto mais delicado. Entre os manifestantes, havia pessoas com trajes indígenas, estudantes e militantes que carregavam faixas contra a exploração de petróleo, um tema que vem constrangendo o governo Lula desde o início da conferência. Segundo testemunhas, o grupo gritava palavras de ordem exigindo que o Brasil abandonasse os planos de prospecção na Foz do Amazonas, projeto duramente criticado por ambientalistas e que vem sendo defendido com unhas e dentes pelo governo. Coincidência? Talvez não. Mas o que veio depois? Ninguém esperava. Com o avanço dos manifestantes, o sistema de segurança da ONU acionou o alerta máximo. Portas foram trancadas, sirenes soaram e participantes da conferência ficaram presos do lado de dentro, sem poder sair. Um verdadeiro pânico se instalou por alguns minutos, enquanto seguranças tentavam conter o tumulto. De acordo com relatos, alguns agentes acabaram feridos tentando impedir que o grupo alcançasse os corredores onde estavam ministros e delegações estrangeiras. A Polícia Federal foi chamada às pressas e abriu inquérito para investigar a invasão. As câmeras internas e externas da Blue Zone já estão sendo analisadas. O objetivo é identificar quem coordenou o ataque e se houve algum tipo de incentivo político por trás. Mas, como sempre, as respostas oficiais vieram carregadas de cuidado. A ONU disse que tudo está sob controle e o governo brasileiro afirmou que a segurança foi reforçada. Só que, curiosamente, ninguém explicou como um grupo conseguiu atravessar um dos locais mais vigiados do país, diante de autoridades de todo o mundo. E é aí que a história dá uma reviravolta. A organização da chamada Marcha Global Saúde e Clima, que havia reunido cerca de 3.000 pessoas em protesto pacífico poucas horas antes, correu para divulgar uma nota negando qualquer envolvimento com o episódio. Segundo eles, o ato já havia terminado quando a invasão aconteceu. A pergunta que fica é: quem, então, estava por trás do ataque? E por que escolher justamente o momento em que o governo brasileiro tenta vender uma imagem de estabilidade ambiental para o planeta? Nos corredores da COP30, o clima agora é de tensão. Delegações estrangeiras pressionam por explicações, a ONU reforça o policiamento e o Itamaraty tenta apagar o incêndio diplomático. Afinal, uma falha de segurança em um evento desse porte pode gerar constrangimento internacional. E, para um governo que tenta se apresentar como líder climático, o episódio soa como um desastre político. Enquanto isso, nas redes sociais, vídeos da confusão viralizam. Dá para ver claramente o momento em que seguranças tentam bloquear as portas, enquanto gritos e bandeiras se misturam ao som de sirenes. A cena é simbólica. A Conferência do Clima, que deveria unir o mundo pela sustentabilidade, virou o retrato do caos e da polarização que também dominam o Brasil. No fim das contas, ninguém saiu ileso, nem os seguranças, nem a imagem do país. E se há algo que a COP30 mostrou até aqui é que o discurso verde e as promessas internacionais não resistem quando os bastidores políticos começam a aparecer. Afinal, o que realmente aconteceu naquela noite em Belém? Foi um protesto espontâneo ou um recado muito bem calculado? Aqui é o Bastidores da Política, onde a verdade tem vez e voz. E agora eu te pergunto, você acha que o governo perdeu o controle da COP30, ou que esse episódio foi apenas o começo de algo maior?